Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Não sei quanto a você, mas as profecias me estimulam. Elas não apenas me encorajam, simplesmente fico entusiasmado quando leio sobre a natureza de Deus. Nós podemos dizer muito sobre o caráter de Deus, sobre a sua natureza, como ele pensa por meio da revelação das profecias. Agora, abra sua Bíblia e olhe comigo no livro de Isaías, capítulo 6. Repetindo, Isaías, capítulo 6. Estamos começando uma parte desta profecia que é extremamente significativa. Nós até estudaremos alguma profecia messiânica, não necessariamente hoje. Mas na próxima semana, veremos uma das mais famosas profecias messiânicas. No estudo de hoje, teremos um panorama, uma visão geral, não necessariamente de todo o livro de Isaías, mas, de certa forma, uma visão geral da obra de Deus, especialmente o que o Messias irá realizar. De fato, há alguns versículos no capítulo 6 que lembram muito o livro de Apocalipse. Ou seja, há coisas que João tomará emprestadas e usará no livro de Apocalipse que foram escritas por Isaías, com o objetivo de nos dar uma clara compreensão do que acontecerá. E é isso que vemos no capítulo. Uma boa indicação, uma visão geral e muita informação sobre o que Deus realizará. E esta profecia do capítulo 6 é bem específica. Portanto, olhe comigo para o primeiro versículo. Isaías, capítulo 6, versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu. Eu quero chamar a sua atenção para duas coisas aqui. E a primeira é que Uzias, o rei, morreu. Isso é importante porque ele representava a rebeldia. Você deve se lembrar que ele entrou no Santo dos Santos sem ter sido autorizado. Ele não era um sumo sacerdote. Não era um momento apropriado. Mas Uzias era um homem orgulhoso. Por ser rei, ele achava que poderia fazer o que quisesse. Ele não reconhecia a autoridade de Deus. Não se submetia às instruções de Deus. E isso fez com que ele, antes de tudo, se encontrasse num estado de impureza espiritual e impureza física. Ele tinha lepra. Se fosse o contrário, poderíamos entender essa situação como se ele simplesmente tivesse sido colocado de lado, sem poder fazer nada. Era um sinal de vergonha e desonra ter lepra. Uma praga que foi colocada sobre ele por Deus por causa de sua rebeldia. Depois, ele morreu. E com sua morte veio a mudança. Como veremos daqui a pouco, Isaías recebeu um chamado muito importante. Um chamado para ser profeta. Veja o versículo 1 novamente. Ele diz, no ano. Quanto à palavra ano, se você ouvir muitos de nossos ensinamentos, você vai entender que a palavra ano vem do verbo hebraico que significa mudar. Assim, com frequência, quando se fala do ano, seja o segundo ano, terceiro ano, tanto faz. Isso implica e anuncia uma mudança que está chegando. E aqui começa a sugerir por que virá um Messias e o que ele irá fazer. Então, olhe novamente o versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi. É Isaías quem fala. Eu vi Adonai. Esta palavra vem da palavra hebraica
Adon. E é claro que você consegue perceber a semelhança entre Adon e Adonai. Adon significa mestre, senhor. E a palavra Adonai significa meu mestre, mas não no sentido secular, pois você poderia chamar um patrão de Adoni. Mas aqui trata-se de Adonai. Isaías tem, então, uma visão, e esta visão é muito, muito importante. Ele diz: E eu vi Adonai sentado sobre o trono. Lembre-se que, há alguns minutos atrás, eu mencionei certos elementos que se encontram em Yeshayahu, na profecia de Isaías, que se referem ao livro do Apocalipse, que João escreveu. Um dos temas principais do livro do Apocalipse é o trono de Deus e aquele que está assentado sobre ele. Este trono de Deus está nos céus, porque se trata de uma visão dos céus. E falar sobre aquele que está assentado sobre o trono tem grandes implicações e grande importância. Existe uma mensagem em todo ele. Neste primeiro verso, fala-se sobre aquele que está sentado nele, que, num sentido, é Deus. Porém, noutro sentido, será o Messias. Isso estabelece a base para uma compreensão adequada da primeira palavra do texto hebraico, que é Shanot, noano, um termo que significa mudar. Então, uma mudança está chegando. Vamos entender. Ele viu Adonai sentado sobre o trono, e ele era Ram. Ram significa exaltado. A próxima palavra é Nissá, que significa levantado, e nos fala da glória de Deus, da superioridade de Deus, pois ele transcende. Ele está sobre todas as coisas, não só na terra, mas também nos céus. E diz que suas, a palavra aqui no hebraico moderno é a palavra para margem. Em outro sentido, usamos também para quando alguém está dirigindo na estrada e tem de um lado e de outro lado da estrada umas linhas ou lugares de emergência onde, se você tiver problemas com seu carro, pode colocá-lo. Então, esta palavra provavelmente da borda de seu manto. Então, a imagem aqui é, de fato, de um rei celestial, cujo manto, cuja túnica enchia. Veja a palavra aqui, Ha-re-ha. Algumas Bíblias traduzem como templo. Mas esta é a palavra mais especificamente relacionada ao santuário. Muitas vezes, profeticamente, quando tratamos sobre o reino de Deus, a ênfase não está no templo num sentido geral, mas no Santo dos Santos. E o trono de Deus, preste bastante atenção, o trono de Deus está relacionado a esse lugar santo, o Santíssimo. Então essa é uma imagem do lugar mais sagrado na criação de Deus. Na criação Limala, para cima, nos céus. No versículo 2, veremos serafins. A palavra serafim vem da palavra hebraica lisho, que significa queimar. A tradição no judaísmo relata que aqueles seres que davam glória a Deus eram criados uma e outra vez, porque continuamente se queimavam. Eles proclamavam, como veremos em breve, um louvor a Deus, e de repente deixavam de existir, porque continuamente se criava um serafim novo. E a mensagem que essa tradição rabínica comunica é que a criação de Deus é temporal. O propósito de sua criação é exaltá-lo, glorificá-lo, louvá-lo. Vamos ao versículo 2, então. E os serafins estavam de pé por cima dele, ou seja, acima deste lugar sagrado, ou acima do trono. Veja o que diz. Cada um dos serafins tinha 6 asas, 6 asas para cada um. Com 2 cobriam o rosto, para não olhar para Deus, e com 2 cobriam os pés,
também para mostrar modéstia, e com duas voavam. Perceba que desses serafins, ele enfatiza o número 6. Especificamente, se menciona 3 vezes o número 2, que dá 6. O que vemos aqui é que o número 3 fala da revelação, e o número 2 se refere a 2 opiniões diferentes. O que vamos ver é que haverá uma mudança na maneira de pensar do profeta Isaías. Ele se verá a si mesmo de uma maneira, mas aprenderá que o propósito de Deus tem a ver com a redenção, a expiação e o perdão. Uma das razões pelas quais eu ensino que o número 6, e não 5, mas sim o número 6 está relacionado à graça, é que há uma correlação entre os serafins e o perdão. Nós veremos isso logo logo. O perdão de Deus só acontece pela graça, não há outra forma. Então veja o que esses serafins estão fazendo. Olhe, por favor, no versículo 3 que diz: Vicará Zê Eus Zê. E uma chamada ao outro, dizendo, cada um dizia: Kadosh, Kadosh, Kadosh Hashem Savaot. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Agora, precisamos nos perguntar por que a palavra santo é falada 3 vezes. A minha resposta é porque fala sobre a própria revelação do único Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. 3 pessoas em uma. Insisto, quando falamos sobre Shilush, ou seja, a Trindade, a palavra Shilush é uma palavra hebraica que deriva do número 3, que é a palavra hebraica Shalosh. Trindade é Shilush. Você consegue ver que são relacionadas a esse conceito de trindade e que fala sobre o Deus Trino. Então, são 3 pessoas, mas um só Deus. Cada um é Deus, mas não são 3 deuses, é um Deus. Embora isso possa estar além da nossa capacidade de entendimento, é uma verdade bíblica. Então, cada um chamava o outro, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Observe esta última parte do versículo Melo Kaha Arts Kludo, que significa toda a terra. Observe a palavra arts. Está falando que a terra estará cheia da glória de Deus. Muitas vezes eu pergunto se é uma coisa boa ou ruim. Nossa primeira resposta é: claro que isso é bom, nós queremos a glória de Deus. Sim, nós queremos. No único pensamento. É ótimo. Mas e quanto a nós? Veja, em nosso estado natural, somos ímpios. E se tudo o que acontecer na criação de Deus é o que o glorifica, não poderíamos estar ali. Observe o que diz aqui a resposta correta, versículo 4. Nós vemos com esta proclamação da glória de Deus e a santidade de Deus, encontramos Amot Ha-Safim. A palavra Saf significa limiar. E entendo que algumas Bíblias apresentam uma tradução muito diferente. Mas a palavra Amot, aqui em hebraico, significa cúbico ou cúbico. Provavelmente está se referindo às colunas do santuário nos céus. A palavra aqui, quando olhamos esta frase no versículo 4, vai ia nu u amot ha-sapim. O que nos fala é que as colunas que estavam no limiar do templo se estremeceram. E o que as fez estremecer? Mikol hakuhei. Pela voz daquele que clamava. E a casa. Esse termo se refere ao templo aqui, e o templo se encheu de fumaça. Nós já vimos isso em outras passagens, que a glória de Deus se manifesta às vezes como fumaça. Da mesma forma, o livro de Apocalipse, a fumaça, que em hebraico se diz achão, é usada em várias ocasiões, geralmente em referência ao juízo de Deus. A mensagem aqui em Isaías é que a glória de Deus se manifesta por esta fumaça. E nos últimos dias,
Esta fumaça vai manifestar o juízo justo de Deus. A razão pela qual trago juízo para isso é: veja o próximo versículo, versículo 5. Aqui Isaías fala, ou seja, é uma manifestação pessoal do profeta enquanto ele fala conosco. E o que ele diz? Ele diz: e eu disse, oi li. Oi significa que algo ruim, algo horrível vai acontecer. Ao dizer oi li, é como dizer ai de mim, disse Isaías. Entendamos a implicação adequada. Ele ouve e vê a manifestação da glória de Deus. Quando as colunas do templo celestial são abaladas, a glória de Deus se manifesta nesta fumaça. E ele ouve os serafins dizendo: Santo, 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 é o Senhor Deus dos exércitos. De novo, toda a terra, poderíamos dizer toda a criação, está cheia de sua glória. Quando Isaías ouve isso, e ele considera sua própria condição pessoal, seu estado natural, ele diz algo. Ele diz: oi li, que horrível será para mim. Além disso, ele explica o porquê. Ki nid meiti. Algumas Bíblias traduzem como estou perdido. E eu realmente não sei porque essa é a tradução mais frequentemente usada. Para mim, este é um bom exemplo de como isso funciona. E daqui a pouco falaremos sobre a origem, o significado dessa expressão e algumas maneiras como podemos entender sua conotação. Porém, muitas vezes, quando você se depara com uma passagem difícil de traduzir, ou uma palavra que pode não ser entendida nesse contexto específico, o que os tradutores fazem? Eles simplesmente copiam o que outra pessoa colocou. É por isso que temos tradições dentre os tradutores que usam a mesma palavra com tanta frequência. Mas a palavra aqui provavelmente vem de um termo que se refere a um coração que simplesmente para de bater. Não falo de um Hekef Lev, um ataque cardíaco, mas um Dom Lev, que significa que o coração simplesmente para. É isso que está dizendo aqui. O termo nos fala de algo que chega ao seu fim. Assim como um coração para, tudo acaba. Uma outra palavra que temos é domé, ou seja, semelhante. E pode ser reflexo. Então, algo é semelhante a outra coisa. Tem uma correlação entre a aparência de alguém, de como é visto. O ponto aqui é que Isaías está fazendo uma auto-introspecção. Ele está se examinando à luz da glória de Deus. E ele diz: ai de mim, porque se o mundo inteiro estiver cheio da glória de Deus, eu não sou glorioso. Por isso, vou ficar em silêncio, serei levado ao fim. Ele diz: por quê? Que ishtebe sfatain, porque sou homem, um homem impuro, ou um homem de lábios impuros, e no meio de um povo impuro com lábios, assim eu habito. Não só é ruim para Isaías pessoalmente, mas é também ruim para o local onde ele habita. A implicação é que não apenas afeta a Israel, mas a toda a criação, a toda a humanidade. Então Isaías é deixado com o entendimento de que a glória de Deus encherá essa terra. E ao fazê-lo, trará uma sensação para a humanidade. É a isso que ele está se referindo. Mas olhe o final do versículo 6. Ele diz: pois o Rei, o Senhor dos exércitos, meus olhos viram. Ele sabe de uma coisa. Normalmente, quando um ser humano olha para Deus, a próxima coisa que acontece é a morte. E ele acredita que agora ele está prestes a morrer. Ele será silenciado. Ele chegará ao seu fim.
Mas preste atenção no versículo 6. O versículo 6 é uma passagem fundamental para nos ensinar sobre a graça de Deus. Observe este serafim, que tem 6 asas. Observe o que ele diz. Então, um dos serafins voou até mim, tendo na sua mão um ritzpah. No hebraico moderno, o termo ritzpah significa piso. Neste caso, significa tomar algo do chão, algo que chamaríamos de fornalha. Provavelmente a sua Bíblia traduz esse termo como brasa ou como carvão, algo muito quente que está no altar. E continua: em suas mãos ele pegou uma dessas brasas com uma tenaz que tirara de cima do altar. Altar implica em sacrifício. O que estamos vendo aqui é que Isaías se encontra no estado de imundície, impureza, por ser incapaz de manifestar a glória de Deus. Não é apropriado, nem pode ser tolerado, no que vemos aqui, o estabelecimento do reino de Deus. Quando a terra estiver cheia da glória de Deus, é uma manifestação do reino. Isaías será transformado para converter-se em material do reino, apropriado para o reino. Como? Veja que este altar é usado, uma brasa é retirada dele, desse altar, desse local de sacrifício, de provisão. Observe o que diz o versículo 7. Com ela, esse serafim tocou minha boca e disse para mim: eis que isso tocou seus lábios, e sua iniquidade foi removida e seu pecado foi perdoado. Muito importante que vejamos esses dois pensamentos aqui. Quando vemos a iniquidade sendo removida e seu pecado sendo purificado, tudo isso nos fala do resultado da graça. É por isso que o número 6 é mencionado neste instrumento que está sendo usado aqui, que é um dos serafins. Então, as Escrituras são muito informativas em relação ao plano de Deus para estabelecer um povo do reino que seja adequado para o reino de Deus, que é pela expiação, que é sobre se remover a iniquidade pela graça de Deus. Versículo 8. E eu ouvi a voz do Senhor, que disse: a quem enviarei? E quem irá por nós? O Senhor está falando e diz para si mesmo, mas Isaías está aqui e diz: eu disse, a quem devo enviar? Quem irá? Isso é muito importante para nós. Novamente, acredito que se refere à Trindade. O judaísmo tradicional tem uma explicação diferente. Obviamente, entendemos porque eles interpretam assim. Mas observe o que Isaías diz. E eu disse: eis que estou aqui, envia-me. Isaías quer ser usado para os propósitos de Deus. Uma das aprendizagens que podemos tirar daqui é uma mensagem muito clara, que é a seguinte: quando entendemos o programa do reino de Deus, para que sua criação seja cheia de sua glória, queremos participar desse plano. Somente por meio da expiação, ou melhor ainda, é pela redenção que seremos adequados para servir a Deus, para desempenhar um papel e participar com Ele no estabelecimento desse reino. É um privilégio. Observe como Isaías se oferece como voluntário. Ele diz: aqui estou, eis que estou, envia-me. Versículo 9. E ele disse: vá e diga a este povo. Então aqui está o chamado de Isaías. Isaías disse: vá a este povo. Este povo, nesse contexto, é Israel. Vá a este povo
E eles ouvirão, mas eles não entenderão. Eles verão, mas não compreenderão. A palavra usada para ouvir é realmente a palavra para ouvir repetida 2 vezes, indicando que eles certamente ouvirão. Da mesma forma, a palavra usada para ver aparece 2 vezes. Eles com certeza e totalmente ouvirão, e com certeza e totalmente eles verão, mas eles não entenderão. E diz aqui que eles não vão saber, mas existe uma razão para isso. A razão é que foram descuidados. Eles manifestaram uma conduta de desprezo perante a revelação de Deus para suas vidas. E isso é fundamental. Precisamos entender isso. Bem, Isaías vai fazer algo, como já fez em muitos outros capítulos que estudamos, ou seja, os 5 primeiros. Eu já disse muitas vezes que Deus está descontente com o seu povo. Agora sabemos o motivo. Não é porque há uma falta de revelação, é simplesmente porque eles ouvem, mas não querem entender. Eles veem, mas não querem saber. E o motivo é um descuido. Você pode até perguntar, onde encontramos isso na Bíblia? Já chegamos lá. Nós precisamos ver o que está sendo revelado para nós nos próximos versículos. Vamos então para o versículo 10, que inicia com a palavra Hashmen. A palavra Sheman significa óleo. A palavra Shuman é gordura. Então essas 3 letras, She, Ne, Nun, pode se relacionar com gordura. E essa gordura fala daquilo que não está funcionando corretamente, algo que é pesado ou inerte. O que ele diz aqui no versículo 10 é: engrossado está o coração deste povo, e seus ouvidos estão pesados, e seus olhos estão. A palavra é rachá, que significa que eles estão fechados ou fracos. A implicação do coração é o órgão com o qual você entende. Você pensa com o seu coração, como diz nos Salmos. Como um homem pensa com o coração, disse, mas eles não querem pensar, eles não querem perceber. Eles são surdos. Eles são surdos em relação às coisas de Deus. Eles não estão ouvindo, não estão vendo. Também, quando olhamos para este texto, diz aqui que eles não estão entendendo, não estão vendo, não estão ouvindo e não estão pensando da maneira correta. E diz: eu quero que você os faça através das palavras que lhes diz. Por quê? Para que eles não ouçam com seus corações e entendam. E façam o quê? Isaías prossegue, para que eles não vejam com seus olhos e com seus ouvidos não ouçam, e nem com seus corações entendam. Depois diz, e se converta. Esta é uma palavra que implica em arrependimento, e seja curado. Aqui vemos um problema. A melhor maneira de entender é algo que o Messias ensinou no Sermão da Montanha, quando ele falou sobre o semeador. Na verdade, é um pouco depois que ele fala disso, depois do Sermão da Montanha, quando ele falou sobre o semeador e a semente. A mensagem é a seguinte: tem um grupo de pessoas que são como um terreno pouco profundo, onde a semente penetra, mas pela presença de muitas pedras, essa semente não cria muita raiz. Então, mesmo que brote rapidamente, o que acontece? Quando o sol brilha, queima a planta e não se produz nenhum fruto. Quando ele explica esta parábola aos seus discípulos, ele diz que isso tem a ver com estarem sobrecarregados pelos afazeres da vida. O que ele quis dizer é que, muitas vezes, as pessoas ouvem essa história e dizem: que bacana, sim, eu quero isso. Mas eles, na verdade, não entendem. Eles não dão toda a atenção. Eles ouvem apenas parte da história. E o que acontece? Eles dizem, claro, isso é para mim.
Mas quando surgem os afazeres da vida, quando chega a perseguição, eles rapidamente se rendem. Eles imediatamente se afastam. Isso mostra que eles realmente nunca entenderam, mas que foram descuidados com a palavra de Deus. Não estavam comprometidos com ela. Eles só responderam porque, a curto prazo, acharam que era do seu interesse. Porém, quando tiveram que sofrer por sua fé, quando sua fé não trouxe resultados, os resultados que eles pensaram que teriam, eles rapidamente disseram: isso não é para mim. É com isso que ele está preocupado com os filhos de Israel. Ele quer que Isaías fale de tal maneira que o povo ouça esse grande compromisso que é exigido. Quais são as expectativas? E que hajam de tal maneira que o povo não se arrependa rapidamente. Porque aquele que se arrepende rapidamente também é semelhante ao que vemos com o ministério de João Batista. Quando João estava no Rio Jordão e muitos dos líderes de Israel saíam de Jerusalém, ele disse: quem disse para vocês fugirem da ira que está por vir? E ele também chamou esse grupo de raça de víboras. E ele deixou claro que, se eles queriam fazer isso, deveriam produzir frutos dignos de arrependimento. Há uma implicação vinculada ao arrependimento. Essa gente não está levando Deus a sério e, portanto, Deus não quer um arrependimento pela metade, um arrependimento baseado em pensamentos egoístas. Ele quer um arrependimento sincero, de forma que, quando entendermos isso de verdade, somente Deus nos importará, como também sua palavra, sua verdade e seu chamado para a nossa vida. Olhe agora para o versículo 11. Isaías diz: Ad matai Adonai. Ad significa até. Matai, quando? Até quando, meu Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam destruídas. Sugiro que você preste bastante atenção à palavra destruição, porque é uma palavra especial em hebraico, que é a palavra Shoah. Quem entende um pouco de hebraico sabe que a palavra para holocausto é a palavra Shoah. Então, holocausto se refere a um inacreditável e grandioso desastre. O que estamos falando aqui, no contexto de Isaías, é o cativeiro babilônico, a destruição de Jerusalém e do templo, e do exílio à Babilônia. Mas também podemos ver que este é um preâmbulo de outro exílio durante o domínio dos romanos, que também se relaciona com o Shoah. E depois se relaciona com Aher Tayamim, os últimos dias e o tempo da angústia de Jacó. Este é um exemplo de como a mesma mensagem é colocada sobre Israel várias vezes, para que eles finalmente ofereçam a resposta correta a seu chamado. Então ele diz: por quanto tempo? Geralmente os rabinos nos ensinam que o termo ad matai é um termo que sempre significa os últimos dias. Então, por quanto tempo? E ele respondeu: até que as cidades sejam totalmente destruídas e vazias de habitantes, o que significa que não sobrou ninguém. E as casas não têm moradores, não há ninguém dentro das casas. E a terra, diz aqui, Ademá, a terra, e usa esse mesmo termo, será destruída. E é a mesma palavra que significa holocausto. Ela deverá ser destruída e desolada. Versículo 12. O Senhor vai afastar os homens, e haverá uma grande partida. Agora, azivá. Embora aqui temos o termo azuvá, que é uma outra forma de azivá, que significa uma partida, uma saída, ou seja, trata-se de um abandono. O que Deus está dizendo aqui quando lhe pergunta: quando será isso? Até que o Senhor mande seu povo para longe. Isto é, haverá outro exílio. E este exílio estará caracterizado por um povo que sairá, que abandonará. E o que eles estão abandonando?
Nós vimos na semana passada, eles abandonaram a lei, a verdade, a revelação de Deus. E haverá um abandono no meio da terra, na terra de Israel. Versículo 13. O versículo 13 é um versículo-chave para nos ajudar a observar as implicações para os últimos dias que tem este capítulo. É interessante notar aqui como as traduções judaicas tradicionais diferem das traduções cristãs tradicionais neste versículo. A razão pela qual isso acontece é provavelmente porque não lhe prestaram a devida atenção às nuances das palavras. Então vamos investir o tempo que for necessário neste último versículo para analisarmos completamente a exégese deste versículo. Temos o termo Assyria. Assyria é uma 10ª parte e tem um pronome possessivo que implica que isso é de Israel. Então, é a 10ª parte de Israel. Essa 10ª parte pode certamente significar 1/10. Mas é interessante que, para os rabinos, isso tem a ver com o 10º em ordem, com o número 10 numa lista. O que está sendo falado aqui, e regressando ao versículo 1, lembra que isso ocorre no ano em que o rei Uzias morreu? Você percebeu que, se fizesse as contas, viu que existem exatamente 10 reis, a mais até o cativeiro da Babilônia? Estamos falando de um total de 10 reis. Então, o que ele está dizendo aqui é que Isaías está profetizando que haverá 10. O que acontece? Então, o povo voltará e haverá uma devastação. É um termo que significa ser consumido pelo fogo. Então, haverá 10 reis. E depois, o que acontece? O cativeiro babilônico. Mas o povo voltará. E voltará para uma grande devastação, para ser consumido. E logo ele define o que é. Disse, assim como uma árvore, e esta é uma palavra genérica para árvore, eila. Depois tem a palavra alon, que é outra palavra. Alguns dizem que se trata de elmo, outros dizem que é o carvalho, mas são simplesmente 2 árvores, e diz, os quais, no momento, e vem uma palavra que significa lançar suas folhas. As árvores, de certo modo, passam por um período de hibernação. Assim como fazem os ursos, as árvores ainda estão vivas, como também os ursos, mas não produzem frutos nessa época. Elas lançam suas folhas no outono e permanecem quietas. Mas ainda estão vivas, embora não haja nenhuma evidência de vida. É isso que ele está dizendo com referência a Israel, que Israel vai lançar suas folhas, ou seja, sua glória, sua beleza. Irão para o exílio e tudo terá a aparência de que Israel não existe mais. Mas não é assim. Não é diferente de uma estação. Haverá uma estação em que não haverá frutos. Mas o que acontece depois? Depois temos a palavra Matsevet. Matsevet é uma palavra muito interessante e vem do termo que significa estar estacionado, posicionado ou em pé, mas também implica em estabilidade. Então, é algo que foi levado a algum lugar, foi consertado ali e tem certa estabilidade que o faz ficar em pé. Alguns dos comentaristas rabínicos o veem como vitalidade, quer dizer, a essência ou a substância da vida, essa vitalidade, essa caracterização da vida. O termo também está relacionado a uma lápide, ou uma pedra de túmulo, um marcador simbólico que te ajuda a recordar. Tudo isso é importante. Na verdade, tem relação com Natziv. Um Natziv pode ser um governante, um líder político. Esta palavra é muito, muito rica de significados e implicações. Depois ele diz, ban, que significa neles. Há várias maneiras de entender esta frase, mas observe que diz, Zra Kodesh, a semente santa.
Entre os rabinos, todos dizem sobre esta semente santa como referência ao Messias. É interessante que o último versículo do capítulo 6 seja tão messiânico, porque logo estaremos chegando ao capítulo 7, que contém uma das maiores profecias messiânicas. Então, o que temos neste último versículo, versículo 13, é um versículo dos reis de Judá. Depois de Uzias, houve 10 reis de Judá, e depois houve o exílio na Babilônia. Nunca houve outro rei. E o Messias traz vida, ele traz vitalidade, ele traz uma lembrança do propósito e das promessas de Deus para o mundo, mas primeiro para Israel. E ele vai trazer estabilidade, ele vai trazer essa lembrança, e ele é esse governante, esse Metzik. Portanto, esta é semente santa. Observe o que diz Matzar-ta, que significa quiela, e é a mesma palavra para marcador, para estabilidade, e fala dela sendo levantada. E quem é ela? A nação de Israel. Então, este versículo 13 fala que os reis de Judá chegarão ao seu fim. Não haverá mais reis quando Sedequias terminar seu reinado, quando chegar o cativeiro da Babilônia. Há quem faça as contas de maneira diferente, e dizem que, na realidade, é um rei antes disso, mas vamos deixar isso de lado. Quando acabarem os reis de Judá, não haverá mais nenhum. Por quê? Porque o próximo rei de Israel é o Messias, esta semente santa. O termo santo significa propósito. Então, é uma semente com um propósito. E por que se usa o termo semente? Lembre-se que a semente de Abraão é um termo para Messias. A semente de Abraão, disse Paulo em Gálatas 3,16, é o Messias. Então, isso nos fala de vitalidade, de vida, de estabilidade e a lembrança da promessa da aliança que Deus fez com Israel. É isso que o Messias realizará. Ele levantará Israel uma vez mais em sua posição. Ele trará estabilidade. Ele fará com que se lembrem do que Deus disse a Abraão em relação às suas promessas da aliança. E me refiro a que encheria o mundo de bênçãos. E são essas bênçãos que manifestarão a glória de Deus. Por isso, este capítulo é uma importante passagem que se relaciona com o Messias. E veremos na próxima semana, quando entrarmos no capítulo 7, que o Messias, na segunda metade deste capítulo, chega mais uma vez a ser o centro da mensagem de Isaías. E o contexto que envolve a profecia do Messias neste capítulo é fundamental. Assim, até lá. Shalom, desde Israel. So until then, shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.